Olá, sejam muito bem-vindos a mais um tempo para nós trocarmos opiniões, ideias no nosso Entre a Gente, que começa agora. Pergunta da Sami. Oi, Helena. Sou a Samília e tenho 12 anos. Estou pensando em ser vegetariana, parar de comer carne, porque gosto muito dos animais e quero ter respeito por eles. O que você acha? Deus fez certos animais para nos alimentarmos? Qual sua opinião sobre isso? Samília, existe uma cadeia alimentar e nessa cadeia alimentar é um animal racional, mas que também come outros animais, como outros animais na natureza também comem, né? Então, nesse aspecto, achar que você está desrespeitando os animais porque você está se alimentando deles, eu não acho uma ideia correta. Entretanto, se você não se sente confortável comendo carne, existe na natureza também uma série de outras fontes de proteínas. Existem também as ditas proteínas vegetais, né? Então você pode se alimentar disso. Agora você tem 12 anos, então não é apenas uma ideia, uma vontade. Você deveria conversar com o médico sobre esse assunto, porque tem alguns nutrientes que existem nos vários tipos de carne, né? Nos peixes, na carne vermelha, também na carne branca, como das aves, por exemplo, que são muito importantes para o restante aí da sua formação, ok? Então, você deve conversar com seus pais para receber uma opinião médica a esse respeito. Mas como espiritualidade, por exemplo, eu acredito que antes da queda, eu, Helena, acredito, ok? Que antes da queda não existia a cadeia alimentar estabelecida, entendeu? Porque quando a gente olha nos primeiros capítulos de Gênesis, a gente vê que Deus designa os vegetais para que os homens comessem, né? Mas a queda, ele alterou radicalmente todo o processo de vida na Terra. Então, alguns sistemas se estabeleceram pós-queda, e entre eles a cadeia alimentar. E na palavra de Deus, por exemplo, Deus fazia inclusive separação entre animais que poderiam ser comidos pelo seu povo e animais que não poderiam ser comidos pelo seu povo, porque eram considerados animais imundos. Ou então, existia uma regra também de não comer carne misturada com sangue ou carne misturada com leite. Então, essas regras vieram também como processos da lei, né, sobre a alimentação. Mas em nenhum momento nas escrituras a gente encontra a palavra de Deus dizendo para a gente não comer nenhum tipo de animal. Eu entendo o seu lado, entendo que você está sendo movido pela sua compaixão e, ok, não tem nada de errado nisso. Errado talvez seja pensar que outras pessoas que não tem problema em se alimentar de alguns animais, sejam menores que você, ou pecadoras, ou cruéis, porque nem sempre isso corresponde à realidade. Tem por trás de uma atitude vegana, muitas vezes, uma certa arrogância, né? Às vezes as pessoas não cuidam da própria língua, mas não comem animais. Tem pessoas que fazem mal para outro ser humano, mas querem proteger os animais. Esses excessos, eles revelam sempre um desequilíbrio. Então vale a pena sempre você estar pensando a esse respeito e querendo entender qual é a motivação primeira do seu coração. Sempre conversando com seus pais, sempre conversando com o Espírito Santo de Deus e também, no seu caso, falando com um bom médico, tá bom? Espero ter ajudado. Pergunta da Eliana. Você acredita que é possível Deus não responder a uma mãe que clama pela salvação de um filho? A Bíblia diz que pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Eu realmente acredito que pedir a Deus para salvar um filho é um pedido legítimo. Então é possível Deus não responder a essa oração? Tudo é possível para Deus.
quando a gente pensa que não há impossíveis para Deus, a gente sempre pensa nos vereditos de Deus que nos favorecem, no amor de Deus, na bondade de Deus, que são uma realidade incomparável, inconfundível. Deus não precisa de nos provar mais nada. Ele já provou o seu grande amor por nós quando ele entregou o seu próprio filho para morrer na cruz, para que nós tivéssemos novamente acesso a ele, ok? Mas só Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Só Ele sabe absolutamente todas as coisas. E só Ele tem todo o poder, todo o conhecimento, toda a sabedoria. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. E Deus tem os seus caminhos e os seus desígnios. E nem todos os caminhos de Deus são compreensíveis para nós. Ainda assim, nós confiamos nele. Aqueles que amam o Senhor, confiam no Senhor. Então, é possível que Deus diga não à oração de uma mãe que pede pela salvação de um filho? Bom, gente, é uma pergunta tão profunda e tão complexa, porque nós cremos na soberania total de Deus e nós cremos também na livre agência do homem, né? O homem faz escolhas, as pessoas tomam decisões e a gente claramente vê pessoas que são cercadas de bondade e misericórdia. Deus estende sobre elas graça e oportunidade e elas rejeitam a Deus voluntariamente. Tem algumas pessoas que inclusive declaram que odeiam a Deus, entendeu? Eu acho que Deus sempre dá oportunidade para os homens, todos. Sempre Deus estende, porque quando a gente olha na Bíblia, antes de Deus executar juízo sobre uma nação, por exemplo, ele sempre enviava os profetas, chamando o povo para o arrependimento. Mas o povo não queria se arrepender, o povo não queria se voltar para Deus. Inclusive o seu próprio povo, em muitas ocasiões, fez isso, né? E Deus permitiu, sim, que os inimigos avançassem sobre o seu próprio povo, até que esse povo se voltasse para ele em arrependimento. Mas existem pessoas que, mesmo passando por tantos problemas, por tantas angústias, elas não querem Deus, elas rejeitam Deus. E o amor é algo voluntário. O amor não dá para você obrigar uma pessoa a te amar, né? Então, eu penso que essa questão é muito mais ampla do que a nossa pequenina mente humana pode mensurar, compreender completamente. Eu creio que o coração de Deus se inclina totalmente a um coração quebrantado e contrito, que busca pela salvação do filho. Eu creio que Deus vai ouvir essa mãe no sentido de estender misericórdia, promover situações para que esse indivíduo se volte para ele. Mas existem pessoas que não querem Deus. Então, assim, existem mães que vão orar, que vão crer, que vão confiar. E que os filhos não vão querer. É terrível a gente pensar nisso, né? Por isso que a gente tem que orar, pedindo ao Espírito Santo para quebrantar o coração humano. Porque nós somos muito obstinados e orgulhosos, principalmente quando nós nos apegamos a algumas ideologias, desprezamos a palavra de Deus. Tem uma série de nuances aí. Mas o que a gente tem que entender é que Deus é completamente bom, mas Ele também é completamente justo. Ele sempre envia oportunidade, mas também chega o dia da disciplina, do juízo e da consequência. Mas antes da gente terminar, Eliana, deixa eu só terminar essa resposta com uma pergunta, com outra pergunta. Será que essa mãe será capaz de amar a Deus, continuar amando a Deus, ainda que a resposta dele seja não? Que Deus nos abençoe, para que nós não amemos o Senhor apenas por aquilo que Ele pode nos dar, mas por quem Ele é. Deus abençoe você. Pergunta da Renata. Fala, Renata. Como sei que fui batizada no Espírito Santo? Renata, não tem dúvidas. Não existem dúvidas. Eu me lembro quando eu conheci um jovem há muitos anos atrás e ele estava vindo para a igreja e ele tinha muita sede de Deus e ele me perguntou assim,
Helena, eu já tive uma experiência com Jesus? E eu falei com ele, olha, certamente não. Se você tivesse tido uma experiência com Jesus, ninguém ia precisar te contar isso. Você ia saber que você viveu algo totalmente novo, totalmente diferente. A mesma coisa é o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo vem com seguido de uma convicção, de uma plenitude, de uma alegria que nada mais pode te dar. Então, certamente o batismo com o Espírito Santo não deixa dúvidas. Às vezes a gente pode viver um momento assim emocional, sabe? A gente ficar muito emocionado, a gente chorar muito e até acontece em alguns casos de uma catarse emocional. A pessoa, tá todo mundo ao redor dela vivendo uma catarse emocional e ela embarca naquela onda e muitas vezes atribui isso ao batismo do Espírito Santo. E nem sempre é. Por isso que eu quero te dizer, quando você busca o Espírito Santo, busca o batismo com o Espírito Santo, e quando ele te batiza, não haverá dúvidas. Não haverá dúvidas. Você vai saber que você teve uma experiência sobrenatural, verdadeira, indiscutível e real. Pergunta da Alessandra. Fala, Alessandra. Helena, como ter forças para voltar para a casa do Senhor? Fui firme no Senhor por 17 anos, mas depois da minha separação, saí e não estou dando conta de voltar. Tenho tanta saudade. Por favor, me ajude. Ai, Alessandra, é uma situação tão difícil, porque vai exigir negar você mesmo, né? Tá difícil por quê? Por que tá difícil? Essa pergunta é retórica. Você tem que responder para você mesmo, tá bom? Não é para você responder para mim. É uma pergunta que você precisa de buscar resposta. Tá difícil por quê? Porque você tá amando mais o mundo? Porque você se sente desanimada de procurar uma igreja? Porque às vezes as coisas na igreja que você vai te deixam um pouco irritadas? Tem uma série de fatores. O fato é, sempre a sua carne vai se inclinar para longe de Deus. A nossa carne não quer Deus, a nossa vontade natural, o homem natural, não quer Deus. Então você saiu da presença de Deus, você viveu uma série de experiências. Você tem consciência que você precisa voltar para Deus. Mas para isso, por isso que Jesus disse assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O primeiro passo é, negue o que você quer, negue a sua vontade. Eu quero ir na igreja, mas agora não tô com vontade, tô com a preguiça, tô com desânimo. Domingo que vem eu vou. Negue-se a si mesmo. Eu não quero voltar para uma igreja onde as pessoas... Eu vou ter que me relacionar com pessoas. Relacionamento com pessoas é sempre difícil. Não quero não. Negue-se a si mesmo. Eu vou ter que encarar pessoas que eu já conheci no passado e que me trazem lembranças ruins porque elas não corresponderam à minha expectativa, porque elas me decepcionaram. Negue-se a si mesmo. Jesus nos convida a nós rompermos com aquilo que a gente prefere e nos lançarmos, né? Sermos intencionais nessa volta. Então eu começo de novo a ler a Bíblia, mesmo quando eu estou com preguiça. Eu começo de novo a orar, mesmo que eu deixe frases soltas diante de Deus. Eu começo de novo a buscar um tempo a sós com Ele, mesmo que for para ficar em silêncio. E eu volto de novo para a comunhão, ou para a igreja, ou para um pequeno grupo de oração, ou para uma reunião de oração na casa de uma amiga, mas eu volto a ter comunhão com pessoas. E à medida que eu volto, isso vai me fortalecendo de novo. Quando a gente passa por um processo cirúrgico, por exemplo, a gente vai precisar de convalescer por um tempo, nos fortalecer, comer uma comida diferente, não é assim? Às vezes uma comida que a princípio parece até sem sal, sem graça, mas é aquilo que vai ajudar você na sua recuperação, não é assim? Então, uma vontade de espirrar. Então, eu quero te encorajar, tá bom? Mesmo que a sua carne esteja fazendo pressão contrária, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesma, tá bom? Entra no seu quarto, fecha a sua porta, faça orações sinceras para Deus, pede o Espírito Santo de Deus para te fortalecer, para te ajudar. Procure pequenos grupos, às vezes você tem dificuldade de voltar para a igreja de imediato, procura um pequeno grupo perto da sua casa, sempre tem uma célula, um grupo de oração. Começa novamente a ter comunhão com o corpo de Cristo,
ok? E volte para a leitura das Escrituras Sagradas, alimente o seu corpo que está convalescendo de um período de frieza, de fraqueza espiritual, de distanciamento e morte espiritual, tá bom? Dá essa comidinha forte aí para o seu corpo, até você estar se sentindo mais fortalecida para seguir aí o caminho que Deus tem para você. Mas você precisa de ser determinada contra a sua própria vontade, negando-se a você mesma. Vai nessa. Deus te abençoe. Última pergunta da Jéssica. Fala, Jéssica. É pecado gostar de Elvis Presley? Não, Jéssica. Não é pecado gostar do Elvis Presley. É pecado deixar que ele ocupe a primazia no seu coração, um lugar tão, tão especial que você não possa ficar sem ele. Ok? Então, assim, tudo que ocupa no nosso coração e a gente às vezes não quer renunciar por amor a Cristo, ele está se tornando um ídolo. Ok? Ele está se tomando um lugar que não pertence a ele. Então é muito fácil da gente identificar as pequenas idolatrias na nossa vida. Quando alguém fala assim, você vai ter que tirar isso da sua vida. E aí você fala, como? Não, de jeito nenhum. Entendeu? Então, gostar de um artista, admirar o trabalho de um ator, de uma atriz, de um cantor, então, não tem problema nenhum, isso não é pecado. Pecado é viver disso, é consumir isso o tempo inteiro. É isso ocupar um lugar no seu coração que não é para ocupar, ok? E esteja atenta, porque todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas convêm. Todas nos são lícitas, mas nem todas edificam. E nesse tempo difícil que a gente está vivendo, a gente tem que buscar se alimentar de coisas que nos aproximam de Deus, que nos fortalecem espiritualmente, que nos tornam mais amorosos, mais compassivos, mais crentes, ok? E às vezes o entretenimento, aquilo que a gente gosta, pode ser um opositor disfarçado de coisa boa, tá bom? Então pensa nisso. Você só pode fazer essa análise, né? Deixa o Espírito Santo jogar a sonda aí no seu coração. O Elvis Presley, você gosta dele porque você gosta, ou você gosta e você não dá conta de colocar ele no altar e sacrificar para o Senhor? Pensa nisso, tá bom? Porque tudo que a gente gosta demais, 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 pode estar se tornando um ídolo. E todo ídolo deve ser derrubado do nosso coração. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. E a gente volta, se Deus quiser, na próxima semana com mais um Entre a Gente. Se você não viu esse quadro ainda, é a primeira vez que você está participando, deixa aqui nos comentários as suas perguntas, ok? E a gente, à medida do possível, vai tentando responder. Antes de fazer sua pergunta, dá uma olhada nos outros Entre a Gente que já estão gravados aqui no YouTube, para você não repetir uma pergunta, porque eu sempre vou dar a primazia, a prioridade para aquelas perguntas que eu ainda não respondi por aqui, tá bom? Deus abençoe vocês.